Cara, poderia ter ido tudo por água abaixo já no pênalti do René, né? Muito cedo, o Barros acaba ali perdendo a passada também no drible do Canóbio, que, repito, foi muito parecido com o Andrés Gomes com o Freitas. Pênalti, claro, não tem nem do que falar. E aí o René perde o pênalti. Eu acho que a perda do pênalti por parte do René, ela muda o jogo no aspecto mental. Porque se o Vascaíno esperava alguma coisa diferente dentro da partida, era se você tivesse um fato novo logo no início. Porque durante a semana, Vasco, torcedor vascaíno, zero esperançoso de que passaria do Fluminense. A perda do pênalti mexe com o time começa a jogar melhor. O Lazzaroni faz algumas substituições, a gente trouxe essa informação, ele coloca o David na esquerda, coloca também o Puma Rodrigues de volta à lateral direita e usa o Andrés Gomes na parte direita do campo. Tira o Nuno, tira também o Puma Rodrigues e coloca o Brenner como centroavante. O time do Vasco se tornou uma equipe mais móvel e mais capaz de competir sem a bola. O David, ele é um cara que muitas vezes ele parece pesado, mas ele tem muita explosão. E pra mim o sem bola dele é melhor do que o do Nuno, por exemplo. Então o Vasco começa a controlar o jogo de alguma forma, a tirar os espaços do Fluminense e chega logo ao primeiro gol, depois de algumas chances criadas. Teve uma que a gente viu do David aí isolando assim, de forma bizonha, mas de forma geral ele fez um bom jogo. Teve outra que gerou o escanteio, que foi um lance do Andrés Gomes, que ele corta e aí o Rojas deixa pra ele bate e gera o escanteio. Vem a bola aérea. Pra mim, surpresa, porque o Vasco não tem nada de bola aérea, muito pelo contrário. O sistema defensivo do Flu ali também falhou, Saldívia conseguiu cabecear, o Fábio faz uma defesa absurda e o Robert Renan consegue completar. Ali o Vascaíno começou a ficar um pouco mais esperançoso, porque além de ter jogado melhor que o Fluminense, acho que talvez até bem melhor do que o Fluminense no primeiro tempo, o aspecto anímico do time era outro. O aspecto anímico, você via que os jogadores estavam com outra postura. E isso talvez seja muito proveniente, não só dessa pressão toda, mas aí até trazendo uma informação, no sábado o Pedrinho teve uma reunião muito dura com o grupo de jogadores, ele individualmente, não teve nem outro membro da diretoria, o presidente Pedrinho conversou com todos os jogadores e subiu o tom. Assim, porque independentemente de técnico, tem que honrar a camisa, tem que se dedicar. E eu acho que ontem não tem o que reclamar nesse sentido do Vasco da E as cobranças foram muito no sentido de postura, dentro de campo. Postura, pertencimento, é o Vasco, independentemente de qualquer coisa. Os caras estão com salário em dia, tem as melhores estruturas, vai jogar da maneira que estava jogando, por quê? Eu fiquei com a sensação de um Vasco mais concentrado até ontem. mais, Assim, beleza. erros técnicos, isso tem acontecido muito, especialmente lá na frente, mas acho que defensivamente foi um Vasco mais concentrado. Eu acho que o Saldívia tem jogado melhor do que o Cuesta, por exemplo. Ele tem acertado mais a zaga do Vasco do que o Cuesta. Mas assim, isso passa pelo Thiago Mendes, que fez um jogaço ontem, mais um jogo absurdo desse volante. E aí o Vasco chegou ao segundo tempo, jogando também um pouco melhor, não tanto quanto no primeiro tempo, mas neutralizando o Fluminense. E veio o pênalti, né, cara? Assim, uma jogadaça do David mais uma vez, que ele corta lá da esquerda, sai costurando todo mundo, acha o Andrés Gomes corta o Freitas, pênalti. A chance do jogo tava ali, cara. O jogo era pra ter sido matado ali. Não acho que o Brenner cobrou mal. Então, eu não mais acho mérito que ele do Fábio cobrou pra mal. mim. Ele não acho que ele cobrou mal mesmo. É mais mérito do Fábio, até pela força que... Pênalti bem batido não é o que entra, dona? Ah, cara, mas tem mérito do O goleiro. que falam? Não, acho que nem sempre. O ponto pra mim é o seguinte. Teve um episódio dentro do Campeonato Carioca em que era Vasco e Madureira. Sim. O Brenner pega a bola pra bater, pra ganhar confiança. Um jogo que não valia nada, com todo respeito. Estreia dele, se não me engano. Exato, que era um jogo pra ganhar confiança. Ou seja, deixa o garoto bater, camisa 9 chegou agora, o Puma tira a bola da mão do Brenner pra poder bater, por quê? Em teoria, você tem uma hierarquia, é um jogador que tá ali há mais tempo, o Puma bate pênalti bem, inclusive. Aí no jogo decisivo, Pois é, em que o também Brenner não não tava jogando nada, vamos falar o português claro, que ele não tava jogando nada, nenhum jogador que tá há mais tempo no Vasco tomou a bola da mão do Brenner. Ou seja, no jogo que não valia nada, ele não bate pênalti. No jogo que vale muito, Aí ele bate pênalti. Não faz sentido. Isso mostra também a falta de comando e a bagunça que é o Vasco Mas hoje. eu acho também, Pedrosa, que isso mostra como o Vasco perdeu o protagonismo e referência dentro do elenco. Assim, jogadores que... Ontem o Lazzaroni falou, mais uma vez o Vasco pecou pela falta de eficiência. Sim, não tem mais o Ryan, não tem mais o Verratti. Tá tentando ainda inserir o Brenner, que tá... Tem mais o Coutinho? Não tem mais o Coutinho Seria também. ele que abateu o pênalti. Seria ele. E assim, até falando sobre referência e liderança dentro do elenco, quem tá com esse papel hoje é o Thiago Mendes. E é um cara que ontem sentiu muito a derrota, mais uma grande atuação dele. Aliás, ele vem jogando muito bem desde a reta final do ano passado, foi importante no próprio confronto contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. E tá jogando um nível muito alto, né, cara? Um cara experiente, tem uma carreira assim de respeito também no futebol europeu. E eu acho que hoje o torcedor do Vasco ele enxerga no Thiago Mendes um cara que o representa mais nessa situação do pertencimento, né, que o Pedrinho tanto cobrou nessa conversa, nessa cobrança com o elenco. Acho que o Thiago Mendes ele consegue se enquadrar nesse cara que já vai ser um líder desse time. Só que o Vasco precisa encontrar jogadores com capacidade de decisão na frente. Os dois últimos gols do Vasco foram feitos por um zagueiro e um volante, que é o primeiro volante. Pois é. Mas assim, eu achei o jogo tecnicamente bem fraco. Tá? Também achei. Muito fraco, muitos erros, os pênaltis aconteceram. Aí foi muito bem o Fábio, para mim, nessa cobrança do Brenner. O René... É isso, meus amigos. Vocês viram aí o Pedrosa junto com o pessoal da bancada aí na geral da Cazé TV, onde trouxeram as informações relacionadas ao clássico de ontem. Mas uma situação complementar é que Renato Gaúcho
tinha uma proposta em mãos do Vasco. O Vasco fez uma proposta em torno de 1.200.000 por mês, porém a proposta foi recusada pelo Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho estava disposto a abrir mão, mas não desse valor total, né? Que o Vasco ele ganhava em torno de 1.500.000 no Fluminense. Acreditava-se que ele receberia algo nessa casa, de 1.500.000 a um pouco a mais. E o Vasco não chegou a esses valores. Resta saber, vai continuar a negociação ou não? O Vasco vai procurar um outro técnico ou vai se manter com o Renato Gaúcho? Porque o Vasco tem que correr contra o tempo, aproveitar que agora não está na final do Campeonato Carioca, vai ter um período para treinar e não pode deixar na mão do Bruno Lazzaroni. O Vasco tem que mudar a sua metodologia de trabalho, tem que tentar trazer mais ânimo, confiança para esses jogadores, principalmente de ataque, que foi um dos assuntos que mais foi comentado aí pelo Pedrosa e pelo pessoal da mesa, que o Vasco, no último jogo, quem fez os gols do Vasco foi um volante e ontem um zagueiro. O ataque está muito ineficiente, não tem eficiência no ataque e o Vasco precisa melhorar isso. O que você acha? Quem deveria ser o técnico do Vasco? Foi falado de Roger Machado. A gente sabe que Arthur Jorge vai ficar impossível praticamente o Vasco conseguir contratar, a não ser que chegue uma SAF aí que consiga estruturar um projeto e mostrar para um novo treinador que vai ser bom ele vir para o Vasco, mas eu acho que vai ser muito difícil nesse momento um treinador de uma prateleira bem alta no Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, ou até mesmo do cenário mundial, aceitar um projeto do Vasco sem ter uma solidez em questão de projeto. Então a gente vai ter que esperar. Roger Machado, sinceramente, não me agrada em nada, acho que é um técnico muito pragmático. Renato Gaúcho, acho que na questão anímica dos torcedores, dos jogadores, ia dar uma melhorada, os torcedores, uma boa parte, gosta dessa ideia, mas em matéria de tática, eu preferia muito mais o Leonardo Jardim do que o Renato Gaúcho. Só que o Leonardo Jardim não quer. Não quer nem ele, nem o Marcelo Gadiardo, então a gente vai ficar com o Renato Gaúcho, que é o nome da vez. Acho que o Vasco tem que acelerar, oferece 1.500.000, 1.600.000. Se tiver dentro dessa casa, dá para oferecer? Beleza. Então, show de bola. Saiu aí uma informação na RTI Sport, um site que eu não posso confiar 100%, que quase nunca eles acertam, né, alguma coisa, mas falou que o Renato Gaúcho exigiu, uma dessas exigências seria ao retorno do Felipe Coutinho, tentar restartar uma negociação com o Coutinho, para o Coutinho retornar ao Vasco, tendo em vista que o Coutinho não acertou com nenhum outro clube. Será que ia acontecer? Não sei. Acho que não tem mais clima para o Felipe Coutinho no Vasco, até pelo momento, do jeito que ele saiu do Vasco. Então acho que é somente uma especulação. Mas deixa a sua opinião aqui, que é muito válida aqui, que a gente quer saber o que você pensa sobre isso.